Atos capítulo 18, eu vou ler do verso 18 ao verso de número 23. Diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Vamos orar. Eterno Salvador, Senhor da nossa vida, exaltamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, agradecemos o cuidado constante do Senhor sobre as nossas vidas. Te damos graças ao Deus Santo por Jesus Cristo, aquele que nos permite estar diante do Senhor e sermos aceitos quando, como igreja, prestamos culto ao Teu nome. E rogamos a Deus que o Espírito de Cristo, que habita em nós, leve agora o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que nada venha roubar a nossa atenção, desviar os nossos pensamentos da palavra que será pregada. Que o Senhor nos admoeste, console e conforte, segundo a Tua boa vontade, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia em que muitos estão bastante ansiosos a respeito do futuro do nosso país. O que nos espera depois dessas eleições? O que nós podemos pensar a respeito da nossa vida, do nosso futuro, se o candidato A ou se o candidato B forem eleitos? Nas mãos de quem nós estamos? Quem é que governa a nossa vida? Essas são perguntas que nós precisamos fazer diante de momentos como os que estamos vivendo nesses dias. E esse texto da palavra do Senhor tem muito a nos instruir a respeito disso. Nós temos visto Paulo em sua segunda viagem missionária. Lucas relatou o incidente em que Paulo havia sido levado até a presença de Gálio, e ali ele experimentou o cuidado do Senhor. Deus já havia dito para ele numa visão que ninguém ousaria fazer mal ao apóstolo Paulo. E ele então permaneceu na cidade de Corinto. Uns homens judeus pegam Paulo, levam ele até a presença de Gálio, acusam Paulo de falar contra a lei e ensinar de forma contrária à lei. E aí então o que está em jogo é o avanço do cristianismo. E nós vimos que em sua providência Deus usou um governante ímpio, Gálio, não só para proteger a integridade física do apóstolo, mas também para que o cristianismo não fosse proibido, como queriam os judeus. Foi isso que você viu nos versículos anteriores a esse. E como resultado de tudo isso que aconteceu ali na cidade de Corinto, o texto diz que Paulo permaneceu ali muitos dias. Veja no versículo 18: Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, ou seja, como o Gálio deu um parecer favorável àquilo que Paulo estava fazendo, como não haveria mais perseguição, como a sua integridade estava garantida, ele ainda permanece muito tempo naquele lugar proclamando a palavra de Deus. E Lucas então continua o seu relato, se dirigindo agora para o final dessa segunda viagem missionária. Esse foi o texto que nós lemos nessa noite.
E a partir desse texto nós vamos ver o que houve no fim da segunda viagem missionária. O que nós podemos aprender aqui? Você olhando para o texto percebe que no fim da segunda viagem missionária houve demonstração da dependência de Deus. Como é que você percebe isso aqui no texto? Veja o versículo 18. Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Lucas começa falando aqui que ele permaneceu esse tempo em Corinto, resultado da posição assumida ali pelo imperador, e depois disso ele parte para a Síria, levando aquele casal que ele conheceu lá na sinagoga, Priscila e Áquila. Lucas destaca que isso ocorreu, e ele faz questão de frisar isso. Ele não entra em muitos detalhes, mas ele nos dá essa informação. Ele diz que isso tudo foi lá no finalzinho do versículo 18, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E essa informação aqui é muito importante, porque por mais que você não tenha maiores detalhes a respeito do que está acontecendo aqui, é possível, por conta do contexto, inferir algumas coisas. Um dos votos que você tem no Antigo Testamento, que eram feitos pelos judeus, fruto da ordem de Deus, e esse voto está até relatado, nós vamos ver já, é o voto de Nazireu. Se você quiser saber quem foi que fez um voto de Nazireu, lembre da vida de Sansão. Sansão, quando nasceu, foi consagrado um nazireu. Ele não poderia ter a sua cabeleira cortada, certo? Ele não poderia ingerir bebidas alcoólicas, sobretudo as que vinham da videira, e outros produtos também que vinham da videira. Ele não poderia tocar em cadáver. E quando você lembra da história de Sansão, você lembra que ele pecou exatamente dessas coisas. Quando ele tocou lá no cadáver daquele leão, quando ele brincou com o cabelo, falando lá para Dalila de onde que vinha a sua força. Então os votos, e o voto de Nazireu era algo muito comum lá no Antigo Testamento. Vai lá em Números 6 e você vai perceber como foi que Deus estabeleceu isso. Números capítulo 6. Veja o que diz o texto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça.
Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Então ele está falando aqui de um problema que poderia acontecer no meio do cumprimento desse voto. E ele volta a dizer: esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, o cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, a porta da tenda da congregação é um outro nome dado ao tabernáculo, certo? Então o nazireu, a porta do tabernáculo, rapará a cabeleira do seu nazireado, tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um bolo asmo do cesto, uma obreia asma, e as porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. E então ele continua falando a respeito do voto. Então perceberam o que acontecia? Ele se abstinha de várias coisas, mas no fim do período, e ele poderia estipular um prazo, no fim desse período, o cabelo era raspado, era levado diante do tabernáculo, e ali ele era queimado. Era isso que eles faziam então, para cumprir o nazireado. Posteriormente, você não tem mais a figura do tabernáculo, e eles continuam, a lei continua valendo. Eles agora fazem isso diante do templo. Eles têm de ir a Jerusalém para fazer isso, para cumprir o seu nazireado. É exatamente onde Paulo vai chegar aqui. Paulo está retornando para Antioquia, para a igreja que o havia enviado, mas antes dele chegar em Antioquia, ele vai exatamente para Jerusalém. E é por isso então que Lucas registra que ele havia rapado a cabeça. Ele tinha feito um voto, possivelmente esse voto de nazireu. Um comentarista bíblico, John Stott, diz que estes votos eles eram feitos ou por gratidão, por bênçãos passadas, ou por petição de bênçãos futuras. Paulo tinha muito a agradecer a Deus. Deus havia dito que o livraria, que ninguém ousaria tocar nele, e Paulo viu o cuidado de Deus nisso tudo. Estaria Paulo então com esse voto grato a Deus, ou estaria Paulo rogando a Deus que o abençoasse no restante da viagem? Uma dessas duas coisas podiam estar aqui na mente de Paulo, ou ambas. O fato é que ele está grato ao Senhor. Ele está mostrando a sua dependência de Deus, porque quando ele faz um voto a Deus, ele está mostrando que ele está nas mãos desse Deus a quem ele faz o voto. Paulo tem um coração grato diante do Senhor. Veja lá, volte lá no texto de Atos dos Apóstolos, que você vai ver no versículo 22, que ele chega exatamente em Jerusalém. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Paulo estava de novo voltando para Antioquia, mas ele se vê impelido de ir até Jerusalém, depois de ter tomado o voto, raspado a cabeça, porque ele tinha tomado o voto. Paulo é totalmente dependente de Deus, e o seu voto, o cumprimento do seu voto, demonstra isso. E assim como Paulo, meus irmãos, todos nós, não só crentes, mas todos os homens são inteiramente dependentes de Deus.
até mesmo os que não reconhecem a Cristo. O simples fato de todos os dias abrirmos os olhos e estarmos vivos significa que o Senhor está nos sustentando. É isso que o Novo Testamento vai falar, por exemplo, a respeito de Cristo, que Ele sustenta todas as coisas, nele tudo subsiste. Há um texto lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, que eu acho interessantíssimo, onde ele diz que se Deus pensasse somente em si mesmo e retirasse o seu espírito do homem, toda a carne expiraria. É Ele quem mantém todas as coisas no devido lugar. Ele é o supremo governante de toda a terra, e nós precisamos reconhecer o tempo todo que nós dependemos dele. O problema do homem é querer ser independente desse Deus, é querer viver como se esse Deus não existisse. Mas para que haja salvação é preciso haver esse reconhecimento: quem eu sou e quem é o Senhor Santo, o Deus poderoso a quem nós servimos. Mas há um problema, creio eu, e esse problema se dá quando crentes que deveriam saber claramente dessa verdade, de que nós estamos nas mãos de um Deus poderoso e que dependemos dele, se portam como pessoas que não dependem do Senhor, se portam como aqueles que não tomam conhecimento de quem é Deus. Você percebe isso quando você vê no meio cristão pessoas que acham que depende da sua capacidade, daquilo que eles podem fazer, do seu emprego, do seu chefe, da sua posição social, do próximo presidente da república. Esquecemos que nós não dependemos dessas coisas. A nossa dependência é do Senhor, e por conta disso muitos têm pecado e deixado de lado princípios da palavra de Deus, a fim de tomar as suas vidas, a rédea das suas vidas em suas mãos, e tentar conduzir a vida do jeito que acham ou que bem entendem. Quando crentes querem viver de forma independente a Deus, não há reconhecimento da bondade de Deus, não há um olhar para o passado e uma percepção de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Não é assim que o salmista se porta? Mas ele só pode expressar isso porque ele sabe nas mãos de quem ele está. Paulo está aqui oferecendo um voto a Deus, porque ele tem visto Deus sustentar a sua vida, porque ele sabe que não está nas mãos de Galho, ele sabe que não está nas mãos dos judeus, ele sabe que o Senhor é aquele que sustenta e que conduz a sua vida. É preciso reconhecer isso, para que reconheçamos a bondade, a graça e as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e que são a causa de nós não sermos consumidos. Nós precisamos ter um coração grato por aquilo que o Senhor Deus tem feito em nossa vida. E a minha pergunta é: você tem sido grato ao Senhor? Quando você olha para a sua vida, para toda a sua jornada, para aquilo que aconteceu até hoje, você consegue encontrar motivo de agradecer a Deus, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, a despeito das provações? Você continua aqui, você continua na presença do Senhor. Houve lutas, mas você está aqui. Quem te sustentou? Quem foi que te trouxe até aqui? E às vezes nós só conseguimos olhar para o passado e olhar os momentos terríveis que nós experimentamos, as injustiças que foram cometidas, e aí, ao invés de um coração grato a Deus, só há murmuração. O retrato disso, Israel no deserto.
Eles tinham tudo para olhar para trás e dizer: nós éramos escravos, nós estávamos padecendo, o Senhor nos tirou com mão forte. Mas eles só sabiam dizer: não tem o que comer, só tem esse pão vil. O Senhor nos trouxe para o deserto para morrer. Bom era estar lá. Não há gratidão num coração que não reconhece as bênçãos passadas. Um coração que não consegue enxergar isso é um coração que murmura. Se você quiser uma outra ilustração disso, Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E Davi só mudou o seu coração quando ele lembrou do cuidado do Senhor. E você vê isso no final do Salmo: quanto a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se você cultivar o hábito de olhar para o seu passado e ver como o Senhor tem te sustentado até hoje, você terá um coração grato. Você será contente na presença do Senhor. Tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo isso é fruto da graça do Senhor na sua vida. Como é que você tem demonstrado a sua gratidão? Não, pastor, eu sou grato por tudo isso. Como é que você tem demonstrado gratidão? Lembre-se do texto que nós lemos aqui durante a liturgia? Volte lá nele. Salmo de número 116, verso 12. Você tem o salmista fazendo uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a pergunta. O que eu posso dar ao Senhor pelos seus constantes benefícios? Como é que eu respondo à graça de Deus? E Ele mesmo nos dá a resposta: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando Paulo vai cumprir o seu voto diante da congregação, ele está demonstrando exatamente isso: o Senhor tem sido bom para comigo. E como é que nós podemos fazer isso? Quais foram os nossos votos? Os nossos votos, muitos deles foram feitos quando nós fomos batizados e nos tornamos membros da igreja. Fizemos um voto de ser assíduos no trabalho da igreja. Fizemos o voto de sustentar a igreja em oração e financeiramente. Fizemos o voto de viver em conformidade com o Evangelho. Em suma, nós fizemos o voto de estar integrados na igreja e de trabalhar para o reino. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais a respeito disso. Por enquanto, lembre-se disso: você precisa ter um coração grato, mas mais ainda, se quanto ao passado você precisa lembrar para ter um coração grato, quanto ao futuro você precisa confiar plenamente do Senhor, porque é dele que você depende. Há muitos cristãos que estão fazendo planos, confiando que a sua vontade vai ser efetivada, e muitas vezes acabam de fato frustrados. Veja que há muitos que acham que o seu futuro está nas mãos de governantes. É por isso que talvez muitos estejam aí pensando: quem será que ganhou? Ao invés de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Estamos aqui, estamos de corpo presente, mas às vezes a mente está divagando. E se o candidato tal ganhou?
o que vai ser do Brasil, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos na escola. O seu futuro está nas mãos do Senhor. É Ele que governa a sua vida. É bem verdade que Deus colocou governantes na nossa vida, mas estes governantes não têm o controle da nossa vida. Até mesmo eles estão nas mãos do Senhor. Não é assim que você lê em Provérbios? O coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Ou como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. É Ele o grande governante. Talvez não tenhamos notícias que gostaríamos de ter. Talvez ao olhar o seu celular logo mais, e eu espero que seja só logo mais, você não tenha o resultado que você almejava. Lembre-se de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O Senhor nunca se arredou do seu trono. O Senhor nunca será deposto do seu trono. O Senhor nunca será pego numa ação de corrupção. O Senhor nunca errará em relação àquilo que Ele programa. O Senhor nunca falhará em uma sequer das suas promessas. É na mão dEle que nós estamos. É a Ele que nós prestamos culto nessa noite. É preciso aprender a colocar a nossa vida diante do Senhor e os nossos planos diante do Senhor. Lembra-se de Tiago? Nós também lemos na liturgia, volte lá. Tiago capítulo 4. E ali você tem o nosso irmão Tiago nos lembrando de algo importantíssimo a respeito de quem somos nós e de quem é o Senhor. Verso 13: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E para deixar isso bem claro, Tiago vai dizer: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa, e logo se acaba. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Você, cristão, não pode se portar como aqueles que não conhecem a Deus e que não têm esperança. Nós temos. O nosso Redentor vive. E quando você vê Paulo no final da sua viagem, raspando a cabeça e cumprindo um voto, ou de gratidão, ou pedindo pelas bênçãos futuras, você vê exatamente isso: um homem totalmente dependente de Deus, como eu e você devemos ser. Então coloque diante do Senhor os seus planos. Planeje, mas planeje com base na vontade do Senhor. Foi por isso que nós cantamos nessa noite: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Os nossos desejos podem ser satisfeitos à medida em que eles estiverem em consonância com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus prometeu quando disse que se nós pedirmos qualquer coisa em nome dEle, ou segundo a vontade dEle, Ele nos responde. Nós podemos confiar nesse Deus como Paulo confiava. E se você agir dessa forma,
você vai ser grato pelo direcionamento de Deus, independente daquilo que vier no seu futuro, está de acordo com o que você quer, ou está contra aquilo que você quer, porque estará de acordo com a vontade do soberano Deus de toda a terra, que executa a sua vontade no decorrer dos anos. Confie nele, dependa dele. Mas você aprende mais aqui. Você vê que no final da segunda viagem missionária, houve compromisso com a obra do Senhor, e você percebe isso de várias formas aqui nesse texto. Como eu disse, Paulo está voltando para Antioquia, ele está fazendo a sua viagem de volta à igreja que o havia enviado. Ele fez isso da primeira vez, ele saiu de Antioquia, foi em várias igrejas, retornou pelo mesmo caminho, chegou em Antioquia e foi prestar relatório. E agora, se você depois olhar naqueles mapas que tem aí na sua Bíblia, você vai ver que o trajeto que Paulo faz é meio circular. Da primeira vez ele quase que vai e volta pelo mesmo caminho. Agora não, ele sai de Antioquia, dá uma volta, chega em Jerusalém para ir de novo para Antioquia. É isso que ele vai fazer aqui. Então ele está voltando para aquela igreja, mas enquanto ele volta, ele está retornando, ele não esquece do seu trabalho. O seu trabalho de arauto, de pregador, de testemunha de Cristo, ele não se encerra. Ele não faz as malas e diz, agora eu vou para Antioquia descansar. Porque quando ele para em Éfeso, a primeira coisa que ele faz, ele vai até a sinagoga. Veja aí o texto. Verso 19, chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo está fazendo o que para ele é uma rotina. Ele chega numa cidade, se dirige a uma sinagoga, abre as escrituras e prega. Ele quer convencer aos seus irmãos judeus de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias esperado. E a presença de Paulo ali parece ter sido bastante impactante, porque os judeus começam a rogar a Paulo que permaneçam ali. Veja a diferença do que aconteceu em outros lugares, onde ele foi expulso das sinagogas. Em Éfeso, Paulo prega e eles pedem que ele fique. Dê uma olhada lá no versículo 19, ou 20, desculpa. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Os judeus queriam que Paulo continuasse, que Paulo permanecesse naquele lugar. E aqui há algo interessante, porque alguns comentaristas apontam para o fato de que pode ser, é bem provável, que os judeus, vendo Paulo de cabeça raspada, ele tinha tomado um voto, feito um voto de Nazireu, estava sendo bem visto por aqueles homens, e essa pode ter sido exatamente a causa de ele ter sido bem aceito no meio dos judeus. Ele estava demonstrando que ele não estava contra o que os judeus criam. Não era essa a proposta. Apesar de Paulo não estar sujeito às leis, e ele vai dizer isso, que ele não estava debaixo da condenação das leis cerimoniais, Paulo não via problema em agir de acordo com a lei muitas vezes, desde que isso não soasse como uma obrigação para a salvação. Você tem dois momentos de Paulo bem interessantes. Um momento em que ele está com Timóteo, ele vai chegar no meio dos judeus. Timóteo, filho de uma judia, filho de um pai grego, não era circuncidado, já era crente. Eles estão indo para a missão entre os judeus. Paulo circuncida Timóteo, para evitar confusão, para evitar confronto. Mas em outra ocasião, quando as pessoas estão querendo impor a circuncisão para a salvação, ele não vai constranger Tito a ser circuncidado. Ou seja, se o cumprir de algumas leis não trouxesse uma afronta a Cristo e a supremacia de Cristo para a salvação, para Paulo não havia problema. Quer se abster de comer carne? Se abstenha. Quer comer carne? Coma. Quem come, para Deus come. Quem deixa de comer, para Deus o faz. Não há problema algum nisso, desde que você não esteja atrelando a salvação a isso.
Então Paulo toma lá, faz o seu voto de nazireu, não por causa de obrigação para a salvação, mas porque ele tem um coração grato diante de Deus, e os judeus agora o veem de boa forma. E isso abre as portas para a pregação. E se você quiser uma demonstração disso, vá lá na primeira epístola aos Coríntios. Lembra que Paulo está em Efésios, logo depois que ele veio de Corinto. E agora ele vai escrever uma carta aos Coríntios. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, você tem Paulo dizendo o seguinte, a partir do verso de número 19. Veja lá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aqui então você vê o comprometimento de Paulo com a obra. Você vê isso quando ele está retornando, para numa sinagoga, e agora, por conta de tudo que ele fez, do voto que ele havia feito, ele tem uma porta aberta para pregar o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu estou comprometido com o Evangelho. Ai de mim, ele vai dizer, se eu não pregar o Evangelho. Esse é o nível de comprometimento que tem o apóstolo Paulo com o Evangelho. Mas você percebe o compromisso de Paulo também, quando ele, não cedendo à vontade daqueles judeus de ficar por ali, porque ele tem que voltar para Antioquia, ele demonstra boa vontade para retornar àquela cidade. Veja lá nos versículos 20 e 21. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser. Soa parecido com o Tiago isso aí? Paulo sabe que os planos dele estão nas mãos do Senhor. Ele está comprometido com a obra. Ele tem o desejo de estar ali. Ele tem de ir embora, mas se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Efetivamente isso vai ocorrer. Paulo vai retornar a Éfeso. Paulo vai ficar um bom tempo naquela igreja. Vai ficar cerca de 2 anos e alguma coisa ali pregando na igreja de Éfeso. E aquela igreja será edificada tendo Paulo como pastor. E Lucas demonstra então que depois que Paulo faz isso, depois que Paulo parte de Éfeso, ele chega a Jerusalém. Ele está indo cumprir o seu voto. Mas ao cumprir o seu voto, ele também procura os irmãos. Veja lá o texto, verso 22. Chegando a Cencreia, desembarcou, subindo a Jerusalém. O que é que ele fez em Jerusalém? Tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Ele se encontrou com aqueles irmãos. A ideia aqui é que ele passou um tempo, compartilhou, relatou. Não foi um simples, oi, tudo bom, e foi embora. Paulo tem compromisso com os irmãos que estão à sua volta. Dali ele então retorna para Antioquia, e o relato de Lucas é bastante curto. Ele simplesmente menciona que ele chegou a Antioquia, ou que ele desceu para Antioquia, e no verso 23, havendo passado ali algum tempo, ponto. Ele não fala mais nada a respeito de Antioquia, mas considerando o que ocorreu lá no fim da primeira viagem, ele chega em Antioquia e vai relatar aos irmãos o que o Senhor fez por meio dele.
Porque esse é o padrão que você tem visto no apóstolo Paulo. Como é que você vê então esse compromisso de Paulo com a obra? Ele não quer voltar simplesmente para descansar, ele continua proclamando o Evangelho. Ele tudo faz por causa do Evangelho. Ele tem desejo de voltar para aqueles irmãos que estão sedentos de continuar ouvindo a respeito do Evangelho. E ele quer retornar à sua igreja de origem, aquela que o enviou para a missão. Ele tem muito a relatar a respeito do que o Senhor fez nessa viagem. Você está convicto a respeito do seu papel como cristão e como uma testemunha de Cristo? Você tem consciência daquilo para o qual Deus te chamou? Ele não te chamou para ser um cristão que não tem compromisso com a obra e que está distante da igreja. Ele te chamou para fazer parte do seu corpo e para no seu corpo servir com seus dons e talentos. Você é um representante de Cristo. Você espelha Cristo. Se Cristo é a luz do mundo, você é enviado como luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós representamos o nosso Senhor, e é por isso que nós precisamos estar engajados com a obra de Deus. E quando você entende bem o seu papel, quando você entende bem o que significa ser cristão, ser um servo de Cristo, você busca viver de modo digno do Evangelho onde quer que você esteja. Você sabe que não há um momento em que você deixe de ser cristão. Aqui eu sou cristão, domingo à noite, ou domingo de manhã, ou na quarta-feira, mas na segunda eu sou advogado, contador, gari, caixa de supermercado, ou qualquer coisa que você seja. Não há essa dicotomia. Em todo lugar que nós estamos, nós somos testemunhas. E enquanto testemunhamos Cristo, nós cumprimos a nossa vocação naquilo que Ele nos chamou para fazer. E fazemos de todo o coração, com toda a fidelidade, para que Deus seja glorificado naquilo que fazemos. E para que essa seja uma porta para o anúncio do Evangelho. Porque não há descanso. Não há um tempo de descanso. Eu fico intrigado quando chegam as férias e os crentes saem de férias para as viagens. Isso é bom, graças a Deus. Deus nos dá condições de sair de férias. Aí chega no domingo, ao invés de ir para a igreja, vão para a praia. Mas nós tiramos férias de Deus. Como é que nós agradecemos a Deus a bênção de Ele nos dar condições de tirar férias? Negligenciando o culto. Não dá para entender isso. Nós não tiramos férias de Deus. Nós estamos o tempo todo inseridos no corpo e comprometidos com o corpo, com a obra, com o reino de Deus. Não há uma esfera secular e uma esfera sagrada. Não há restrição de vida com Deus aqui. Não. Nós nos submetemos às leis do reino de Deus, onde quer que nós estejamos, e agimos em conformidade com essa lei, em qualquer lugar que nós estejamos. Agora, essa divisão, essa dicotomia é um engano que leva muitas pessoas a não levarem a sério o cristianismo. É por isso que você precisa estar engajado com a obra de Deus, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Não tem um minuto do dia que você fala assim, agora eu não vou ser mais crente. Não, peraí. Não tem esse momento. Ou nós somos, ou nós não somos. E é isso que demonstra o nosso compromisso com a obra de Deus. O que você então puder fazer para facilitar a proclamação do Evangelho, da boa nova da salvação, faça. Durante muito tempo a igreja viveu debaixo de julgos. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. E de repente os crentes descobriram que eles podem. Nós podemos.
Nós podemos um monte de coisa. E em nome do nós podemos um monte de coisa, muitos estão atrapalhando a obra do Evangelho. Porque estão usando a liberdade que tem em Cristo, não para honrar a Deus e para que isso sirva de testemunho, mas para os seus próprios prazeres. Então o que você fizer ou puder fazer para facilitar o anúncio do Evangelho àqueles que estão à sua volta, faça, ainda que seja se abster de alguma coisa que você ama e que você sabe que você pode fazer. Paulo está dizendo isso. Eu agi para com aqueles que estão debaixo da lei como se eu tivesse. Eu não estou. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Mas ao fazer isso, que não coloca em dúvida ou em xeque a exclusividade da salvação por Cristo, é lógico, você tem uma ponte, uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Crentes não tem que ser esquisitos e nem chatos. Eles precisam viver integralmente o Evangelho para a glória de Deus. Isso significa que você também precisa estar envolvido com a igreja local. Você precisa se engajar no trabalho da igreja local. Você precisa se preocupar com os irmãos. Nós estamos estudando nas quartas-feiras a respeito disso, e vimos lá quantos mandamentos nós temos na Escritura relativos uns aos outros. Amar uns aos outros, exortar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, vários e vários mandamentos que nós não vamos cumprir se nós não estivermos integrados. Nós precisamos nos integrar cada dia mais com a igreja do Senhor. Você procura buscar saber como estão caminhando aqueles que estão ao seu lado na igreja, aqueles que sentam no banco aí do seu lado. Porque o compromisso com os irmãos é o compromisso com a obra de Deus. Busque servir ao próximo de coração. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está procurando a sua vontade, mas no que ele pode servir, ele quer servir. Compartilhe com os irmãos as suas lutas. Compartilhe com os irmãos as suas vitórias. E assim o Senhor vai sendo exaltado e vai sendo glorificado. O que você pode ver então no fim da segunda viagem missionária? Você vê que é preciso ser dependente do Senhor. A igreja é dele. A obra é dele. Ele é quem comissiona os seus filhos e concede o privilégio de serem testemunhas. Mas é ele quem vai conduzir todas as coisas. Por isso você precisa ser grato pelo cuidado que ele tem demonstrado cada dia com a igreja, porque ele cuida das suas testemunhas. Ele prometeu estar com elas todos os dias. Confie no cuidado do Senhor e coloque sua vida aos cuidados do Senhor. Você nunca vai estar só. O grande rei de toda a terra está no trono. Confie no cuidado do Senhor. Tenha compromisso com a obra. Como cidadão do reino, você precisa estar o tempo todo comprometido com a causa de Cristo. O seu pensamento tem que ser o de Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho vivido na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se deu por mim. Esse precisa ser o nosso pensamento. Essa precisa ser a nossa motivação a cada dia. Você é um cristão, primeiramente um cristão, uma testemunha. Depois você é pai, mãe, filho, funcionário, empresário. Você é um cristão. Você é um servo do Deus vivo. Onde quer que você esteja então desempenhando a sua vocação, você precisa se portar dessa forma, como um embaixador de Cristo,
Preocupe-se então com o anúncio a respeito do seu Redentor. Gaste tempo com aqueles que demonstrarem interesse pela mensagem. Como Paulo: se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Vocês querem ouvir? Eu vou voltar. Tem alguém disposto a te escutar? Invista. Invista. Arrume um tempo na sua agenda. Invista. Dedique-se ao trabalho da igreja local. Envolva-se com a igreja local. Pois o Senhor é honrado quando a sua igreja está empenhada em proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você se lembre todos os dias, sobretudo hoje, ao ter a notícia do que acontecerá com a nossa nação, de que Deus continua soberano, de que Ele continua cuidando de nós.